Desde as profundezas da mitologia até o imaginário popular contemporâneo, as figuras dos súcubos e incubos vêm permeando histórias de terror e mistério por séculos. Súcubos, representados como demônios femininos, e incubos, como demônios masculinos, são criaturas conhecidas por seduzirem suas vítimas durante o sono. Estas entidades demoníacas não só aparecem em lendas medievais, mas também têm raízes em diversas culturas antigas. Vamos explorar sua origem, seu simbolismo e o impacto dessas criaturas na cultura popular. Os súcubos têm origem em mitologias da Europa medieval, onde eram descritos como demônios femininos que seduziam homens durante o sono para roubar sua energia vital. O nome, súcubo, deriva do latim succubare, que significa ficar deitado por baixo, refletindo sua natureza sedutora. Essas criaturas demoníacas foram frequentemente associadas ao pecado da luxúria, representando um perigo moral para os homens. Incubos, a contraparte masculina dos súcubos, eram vistos como demônios que atacavam mulheres dormindo, com o objetivo de engravidá-las com filhos demoníacos. Na tradição medieval, acreditava-se que esses filhos eram muitas vezes deformados ou possuíam poderes sobrenaturais. Assim como os súcubos, os incubos usavam sedução e controle sobre suas vítimas, tornando-se símbolos de dominação e medo. As referências mais antigas a esses demônios podem ser encontradas na Mesopotâmia, com Lilith, uma figura demoníaca que, segundo alguns textos, era uma súcubo original. Na tradição judaica, Lilith era descrita como a primeira esposa de Adão, que se rebelou contra ele e se transformou em uma criatura demoníaca. Essa figura demoníaca se tornou uma referência tanto para súcubos quanto para incubos na cultura ocidental. Durante a Idade Média, o medo dos súcubos era intensificado pelas crenças religiosas e pelo fervor moralista da época. A Igreja Católica via os súcubos como instrumentos do diabo para desviar os homens do caminho da retidão. Havia relatos de padres e monges que alegavam ter sido visitados por súcubos durante a noite, e esses encontros frequentemente eram usados para explicar lapsos morais ou comportamentos considerados pecaminosos. Os súcubos e incubos sempre carregaram um forte simbolismo sexual. Representavam o medo dos desejos reprimidos e a luta entre pureza e tentação. Na cultura medieval, onde a sexualidade era vista com desconfiança e medo, essas figuras demoníacas refletiam a culpabilidade associada ao prazer sexual. Muitas vezes, as vítimas alegavam não ter controle sobre os encontros, o que reforçava a ideia de que o desejo sexual era uma forma de possessão demoníaca. Embora os súcubos e incubos sejam mais comumente associados à Europa medieval, versões dessas criaturas demoníacas aparecem em várias culturas ao redor do mundo. No Oriente Médio, o Jinn compartilha semelhanças com essas criaturas, podendo possuir humanos e interferir em seus sonhos. No Japão, os Kitsune também possuem elementos de sedução, embora não sejam demônios propriamente ditos. Essas variações mostram como o tema da sedução demoníaca é universal. A paralisia do sono, uma condição em que a pessoa acorda durante o sono, mas não consegue se mover, muitas vezes acompanhada de alucinações, tem sido associada a encontros com súcubos e incubos. Relatos de pessoas que se sentem pressionadas, sufocadas ou observadas durante a paralisia do sono podem ter contribuído para a criação dessas lendas. O fenômeno, hoje explicado cientificamente, era considerado um ataque demoníaco no passado. Dentro do cristianismo medieval, os súcubos e incubos eram frequentemente retratados como agentes diretos de Satanás, usados para corromper a alma humana. Os padres que relatavam encontros com esses demônios frequentemente os descreviam como parte de uma batalha espiritual mais ampla entre o bem e o mal. A possessão sexual era vista como uma forma especialmente insidiosa de controle demoníaco. Ao longo dos séculos, os súcubos passaram a ocupar um lugar importante na arte e na literatura. Desde pinturas renascentistas até obras contemporâneas de ficção, eles continuam a ser retratados como símbolos de desejo e perigo. Escritores góticos, como Edgar Allan Poe,
utilizaram a figura do súcubo como uma metáfora para obsessões e desejos proibidos. A iconografia de súcubos e incubos se tornou uma parte essencial do gênero de terror. Hoje, as figuras de súcubos e incubos evoluíram para símbolos mais complexos. Eles aparecem em séries de televisão, filmes e jogos de vídeo, muitas vezes representando o perigo da sedução e da submissão a desejos ocultos. Embora ainda mantenham suas características demoníacas, a representação moderna dessas criaturas é mais multifacetada, explorando temas de controle, poder e identidade. Nas religiões pagãs antigas, a sexualidade era vista de forma menos restritiva do que no cristianismo medieval. No entanto, até nessas culturas, as figuras de demônios sexuais apareciam. Na mitologia greco-romana, deuses como Eros e Afrodite eram responsáveis por influenciar os desejos sexuais, mas criaturas semelhantes a súcubos também apareciam como agentes da luxúria descontrolada. O papel dos súcubos como antagonistas sexuais continuou a se desenvolver nas tradições pagãs. Nos mitos antigos, os incubos eram frequentemente associados à fertilidade. As mulheres que eram visitadas por incubos acreditavam que podiam engravidar de seres sobrenaturais, e seus filhos eram vistos como possuídos ou demoníacos. Essa ideia foi reforçada pela crença de que os incubos podiam absorver sêmen de suas vítimas masculinas e usá-lo para inseminar as mulheres. Essa mitologia refletia as preocupações da época com o controle da sexualidade e da procriação. A crença em súcubos e incubos frequentemente causava grande trauma psicológico. As vítimas desses supostos encontros muitas vezes experimentavam vergonha, medo e até isolamento. Na Europa medieval, as pessoas que relatavam ataques de súcubos ou incubos muitas vezes eram marginalizadas, pois esses encontros demoníacos eram considerados punições divinas por comportamentos imorais. O impacto psicológico desses mitos durou muito além da Idade Média. As descrições de encontros com súcubos e incubos muitas vezes eram interpretadas como possessão demoníaca na Idade Média. A Igreja via esses encontros como formas de controle espiritual, e rituais de exorcismo eram usados para libertar as vítimas. No entanto, muitos estudiosos modernos veem essas experiências como manifestações psicológicas, como sonhos lúcidos ou paralisia do sono, misturados com o peso das crenças religiosas da época. No cinema e na literatura moderna, os súcubos e incubos continuam a ser representados como figuras fascinantes e aterrorizantes. Filmes de terror frequentemente utilizam essas criaturas para explorar temas de sedução e poder. Súcubos, em particular, são retratadas como personagens que combinam beleza com letalidade, desafiando as fronteiras entre desejo e medo. Essas representações refletem o fascínio contínuo do público por criaturas mitológicas que desafiam as normas sociais. Apesar de suas origens antigas, súcubos e incubos continuam a fascinar a cultura moderna. Essas figuras mitológicas tocam em medos e desejos profundos, lidando com a vulnerabilidade humana, os mistérios do sono e a luta contra tentações internas. Seja como demônios sedutores ou símbolos de força e controle, essas criaturas ainda mantêm seu lugar no folclore e na ficção contemporânea, provando que o apelo do desconhecido e do sobrenatural permanece forte. Súcubos e incubos, figuras demoníacas profundamente enraizadas no folclore e mitologia de várias culturas, continuam a capturar a imaginação humana. Essas criaturas, representações simbólicas de desejos reprimidos, medo e poder, evoluíram de lendas medievais para símbolos multifacetados na cultura moderna. Através de seu simbolismo sexual, poder sobre o inconsciente e suas manifestações no medo da noite, os súcubos e incubos permanecem relevantes, refletindo nossos anseios e temores mais profundos. Desde a Idade Média até as representações contemporâneas na mídia, essas criaturas demoníacas oferecem um espelho para as complexidades da condição humana, desafiando-nos a explorar os limites entre o real e o imaginário, o desejo e o perigo. Até a próxima!